Olá, gente, boa noite. Estamos aqui com mais um Zum Zum Zum, edição número 51. E 51 nos traz aqui uma lembrança do Campeonato Mundial do Palmeiras com o Dr. Trevisan. Boa noite, doutor. Boa noite, Zanon. Boa noite, João Darcy. É um prazer estar aqui. E apesar de vocês, corintianos, não aceitarem, tá lá na FIFA. Aqui, João Dárcio, ex-vereador, ex-secretário do governo anterior, está aqui com a gente, assumiu o novo na cidade. E, ó, antes que fale alguma coisa, eu não reconheço esse Campeonato Mundial, não. Contém ironia no meu comentário, tá? Boa noite, Zanon. Boa noite, meu presidente, meu amigo, colega advogado, doutor Ari Trevisan. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, nem você, nem a FIFA, viu? É Nós vamos verdade. falar sobre esse assunto aqui, ô... Não, não é. Apesar de estar no momento do futebol, a gente respirando futebol, engolindo essa seleção, né, gente? Mas vamos deixar pra lá. Ô, diz que a FIFA até está penalizando o Palmeiras, que mandou arrancar aquela estrela vermelha lá do uniforme, sob pena de multa, enfim. Até o Uruguai, né? O Uruguai tá aí com essa história, se inspirou no Palmeiras e tá usando uma estrela a mais, né, doutor? É assim, né? Cada um conta a história do jeito que quer, né? É Ele vai verdade. ficar bravo com a Não, gente. não vou ficar bravo. Foi reconhecido, inclusive no último Mundial apareceu o primeiro campeão intercontinental, que vem É, a ser mundial, não. porque é como acontece hoje. Se você for olhar, pelo novo formato da FIFA, o Brasil não é penta, o Corinthians não ganhou 2 mundiais, Ganhou um. né, ninguém ganhou nada. Quem ganhou, quem foi? O PSG, que foi campeão agora? Então é o único campeão mundial, Então, desse ponto de vista. partindo dessa história que quem conta a história, né, fica do jeito que quer contar, o pessoal, e aqui nós estamos com duas pessoas importantes na área de habitação da cidade, né? E a gente aí vem de ver toda hora entregando títulos de propriedade, o governo atual e tal. Mas vamos na real, esses títulos de propriedade foram conquistados no trabalho que vocês fizeram lá atrás, não é isso? É um trabalho de bastante tempo aí, que foi o governo Guti foi o primeiro que concedeu o título de propriedade, foi um trabalho que vocês fizeram lá, o João Darcio à frente da Secretaria de Habitação, o Na Trevisan na verdade, Justiça. isso. Na verdade, assim, o grande mérito é da equipe do João lá na Secretaria da Habitação, porque eles são os técnicos nessa área de regularização fundiária, que é uma ciência toda própria, vamos dizer, dentro de loteamento, dentro de regulamentação, isso é uma ciência muito própria. E o João tinha lá uma ótima equipe debaixo dele, e a gente, como a Secretaria de Justiça, faz um meio de campo. Era um facilitador, até pelo relacionamento que eu tinha com o prefeito, os problemas que eles tinham da máquina emperrar, das coisas não acontecerem, ora uma licitação, ora um setor que não funcionava, eles conversavam comigo e eu fazia o meio de campo junto ao prefeito e punha as coisas para acontecer. Então, o mérito é da Secretaria da Habitação, com a ajuda da Secretaria de Justiça nesse desenrolar das coisas. É, o doutor é modesto em falar, né? O mérito, vamos dizer assim, jurídico, realmente foi dele, o mérito de aproximação ao governo, de fazer com que o governo entendesse que era importante para a cidade, né? E é importante para a cidade a regulação fundiária, e depois eu vou discorrer o porquê. Mas a habitação tem a sua participação técnica na questão de habitação. Nós temos grandes técnicos na habitação e eu tinha na minha equipe pessoas altamente técnicas, começando pelo meu adjunto, que era o doutor Valmir, que era um advogado, que é um advogado especialista na área de regularização fundiária, trabalhou no CDHU, trabalhou no governo do estado, enfim, uma pessoa altamente técnica, e junto dele, pessoas de minha confiança, também técnicas, advogados, Perfeito. né? E fora os profissionais da secretaria. Então, veja, nós demoramos, eh, posso dizer que quase um ano para poder desenhar um edital para que nós conseguíssemos contratar uma empresa para que ajudasse a administração nessa questão de regulação fundiária. E o doutor Trevisan foi um grande parceiro, junto com a sua equipe lá da Justiça, Perfeito. para afinar esse edital, fazer com que esse trabalho andasse e convencesse o prefeito e a sua gestão, sua equipe, né, a nos ajudar a fazer com que essa empresa fosse contratada. Uma coisa assim importante é a regularização fundiária. O que significa? Porque Guarulhos é uma cidade que cresceu totalmente desordenada, muita gente foi ocupando, comprando lotezinho aqui, comprando assim, e as pessoas não tinham a posse do imóvel, não tinha. O que que é essa regularização? O que significa isso Quer falar, na João? vida das pessoas? Veja, isso é a garantia jurídica da propriedade
é você dar o título de propriedade para aquelas pessoas. É você reconhecer aquelas pessoas como efetivamente donas daquele imóvel, Perfeito. A né. pessoa comprou lá sem saber direito, às vezes enganado ou não, e construiu a vida dela ali, né. Então, Zanon, é interessante que essa lei ela é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas compraram, vamos dizer, num loteamento irregular, ou fizeram ocupação de uma área. Nem sempre o arruamento respeita os limites mínimos que a lei exige para um loteamento regular, nem sempre, e normalmente não tem uma área de lazer, uma área institucional destinada, porque aquela ocupação acontece de uma forma do jeito que dá, né. E a regularização fundiária vem, suprir, vamos dizer, fazendo nós não precisamos ter uma rua com uma determinada medida quando se trata de regularização Regularização. fundiária. Não tem problema que não tenha uma área institucional de lazer. Então passa por cima de formalidades e chega ao ponto, Zanon, de você poder fazer regularização de laje. Então, eu construí embaixo, você construiu em cima, nós temos condição de fazer a regularização do lote de baixo, vamos dizer, e o direito de laje em cima para uma outra pessoa, Perfeito. para a gente ver. Isso socialmente é muito interessante, porque os imóveis adquirem valor, as pessoas deixam, vamos dizer, uma herança quando se vão, algo regularizado, e muitas das vezes, e normalmente, essas pessoas não teriam condições de fazer isso com dinheiro próprio, não teria Exato. condição. E o governo entra e supre isso. E essas coisas que a gente começou lá atrás, no governo anterior, com o João Darcio, com a equipe dele e com a nossa ajuda, estão frutificando agora, porque essas coisas Perfeito. são demoradas. Com Você não certeza. consegue resolver de hoje para amanhã. E às vezes é muito mais importante você regularizar o que está constituído, né, são lugares consolidados, vai fazer o quê? Vai derrubar tudo porque foi feito lá atrás? Não, tem que reconhecer o que Veja, existe, não é isso? você tá falando de situações de 20, 30, 40 anos. Exatamente. Se a gente for analisar, Guarulhos sempre teve um crescimento relativamente grande de população. Mas quando vem a obra do aeroporto, anos 80, naquela época ainda se podia trazer muita mão de obra de fora. E as grandes empreiteiras que trabalhavam na construção do aeroporto trouxeram centenas, talvez milhares de pessoas de outros estados para trabalhar nas obras. E nós chegamos a experimentar picos de 10% de aumento da população em um ano. Nossa, que absurdo. É Isso 10%, é 8%. Então não tem administrador que dê conta de regulamentar. E isso leva às questões habitacionais, à ausência de habitação para todo mundo, à ocupação de áreas que muitas vezes estavam lá largadas ou não, e traz para a questão de, depois de 30, 40 anos, você fazer uma regularização fundiária e dar dignidade para essas pessoas. lá no governo passado foram mais de 2.000, né, entregas de títulos, 5.000, 5.000 mais entregas de de título, 5.000, e isso. Foram deixou mais de cinco pronta mil a quase beirando aí posso dizer, os 4.000, no no gatilho. gatilho. E isso aí significa assim, nunca na história de Guarulhos houve regularização fundiária, entrega da posse mesmo, né, havia Não. permissão de posse anteriormente, não é isso? É, Você CDRU, né, Cessão de Direito Real de Real de Uso, uso. ela é feita por 90 anos. É uma cessão de direito de uso, perfeito. ela não é a transferência de Não propriedade. é o papel ali, a A pessoa escritura. vai lá, constrói e pode ser que depois de 90 anos o administrador do dia diga assim: "Olha, acabou a sua permissão". E isso cria até uma condição política ruim, porque a pessoa está sempre dependente do administrador público e isso acaba virando uma moeda de troca política. Enquanto quando você dá o título de propriedade na regularização fundiária, a pessoa passa a ser dono daquilo. Perfeito. Esse foi um dos compromissos que o prefeito, na à época, o prefeito Guti quis mudar. Quando Exatamente. nós passamos esse problema para ele, que as pessoas tinham esse documento frágil, que Exatamente. podia ser mudado a qualquer tempo, ele falou: "Não, eu quero mudar isso, né, eu quero que as pessoas tenham um documento Fala que é meu. que" exatamente, que seja um documento válido, que seja a propriedade realmente seja deles. Perfeito. Então nós demos a famosa, podemos dizer assim, um documento do cartório, Exato. popularmente falando, a escritura da casa para Sim. elas. Ninguém tira mais.
Perfeito. né? E Guarulhos vive com problema habitacional, né? A gente estava vendo aqui a semana passada o pessoal do Jardim das Oliveiras, famoso Jardim das Oliveiras, já vi pessoal, reintegração de posse, polícia lá tentando tirar. A vida toda a gente assistiu isso e lá era uma área particular. E na semana passada, alguns líderes comunitários foram até a Câmara e elogiaram a gestão passada que os ouvia e que deu espaço. Inclusive citaram o nome do doutor Trevisan, até o doutor queria comentar isso. Qual a situação ali do Jardim das Oliveiras? Rapidamente, né? Depois vai ficar É, nós nesse temos, ponto, mas nós temos duas que é a situações. diferença de como estão sendo tratados, Nós né? temos o Jardim das Oliveiras, que é uma cooperativa que acabou loteando lá, e entre ela lotear e começar a vender, ocorreram ocupações de terrenos em área de proteção, em lotes de propriedade, e eles entraram lá com uma ação visando a reintegração de posse, ou seja, dos inadimplentes, seja dos que ocuparam área de preservação ou que ocuparam lotes de propriedade da cooperativa. Só que nesse bolo, na divisa do terreno deles, nós temos o Jardim Adelino e o Jardim Bananal, separados por um córrego lá. E o governo, lá por 2002, 2005, alguma coisa assim, o governo deu cessão de direito real de uso de áreas públicas que tinham bem na divisa desses loteamentos. Hoje existe uma discussão de que o Jardim das Oliveiras, a cooperativa, diz que o terreno deles vai além do rio, porque o rio teria se deslocado. A divisa seria o rio, mas o rio passava, vamos dizer, aqui, ou melhor, aqui, e ele foi deslocado para cá. Independente disso, nós fizemos levantamento, nós entendemos lá, eu digo nós fizemos, porque Lógico, foi a função da Secretaria da habitação. Habitação que fez, né? De que o que a prefeitura deu de CDRU foi dentro da área pública. Agora, vamos dizer que alguma parte tem ultrapassado, que o rio de fato deslocou, então a divisa vai mais para lá. No momento que o poder público se apossa de uma área, cabe ao proprietário entrar com uma ação pleiteando a indenização da área ou pedir a reintegração de posse contra quem se apossou, que é a prefeitura. Não, então eu entendo que essa ação já está errada desse ponto de vista. Só que assim, era uma documentação muito complexa e nós só chegamos nessa conclusão no fim do governo, em Exatamente. momento de eleição, que não dava para fazer. Mas eu tive, inclusive, logo em começo de 25, eu estive na Câmara, numa reunião lá, usei da palavra a pedido da liderança do movimento lá do Bananal e do Adelina, justamente para colocar esses pontos de vista e dizer o que que o governo atual poderia fazer para resolver o problema. Exatamente. Isso aí eu acho interessante sobre a questão de como que as pessoas eram tratadas no governo anterior. E uma das palavras de uma líder comunitária lá, acho que Cissa, né? Cissa, Falou assim: a gente era ouvido. A gente chega na Secretaria de Habitação, a gente era escutado pela Secretaria de Habitação, a gente tinha interlocução. O doutor Ayrton deixou um documento lá, não deu tempo de terminar, inclusive, mas deixou que nós não temos que ser, não tem que ter a reintegração de postos determinada pela justiça porque era área pública, né? Quem está entrando com a reintegração é o particular, então sim. não teria cabimento. Então, eu penso assim, e eu hoje, ele falou assim, o atual secretário de habitação, teve um secretário lá que era político, tal, que saiu, se afastou, e o atual secretário de habitação só os recebe por WhatsApp e mal conversa com eles por WhatsApp. Que tudo, ela falou assim: "Ah, o que eu preciso tratar com vocês, a gente resolve aqui pelo WhatsApp". Não tem interlocução. Acho que é nisso que está sendo falho, né? Atualmente as coisas ficam assim. E vocês, como gestores públicos, como que é essa relação com a população? Você, vereador, participou diretamente. Como você vê isso, João? Cada um tem o seu perfil, né? Eu tenho como premissa, até pela formação que eu tenho, a questão de educação mesmo, né? Eu sempre atendo as pessoas, tanto no meu escritório quanto na rua, quando sou abordado, eu converso com as pessoas. As pessoas têm meu telefone particular, quando não, a gente atende pessoalmente no escritório, no meu gabinete, é porta aberta. Perfeito. Eu nunca me escondi atrás de gabinete, atrás de porta. Recebo mensagens, olha que bacana. Eu recebo mensagens de guardas que têm saudade da nossa gestão, quando É, estive à frente da Secretaria de Segurança Pública, porque eu sempre atendi. Isso vem da época do meu pai, do meu avô, que eu via, né, a atenção deles com as pessoas. Então é questão de berço também, né? então, Se eu abrir meu WhatsApp aqui, tem o celular da Cissa e de outras lideranças de lá daquela região. Eles falam comigo, falavam já na época e falam hoje, manda mensagem e a gente se fala.
e quando queriam ser recebidos, eu pedia para marcar e marcava e recebia, e o que eu podia fazer eu O fazia, o que que eu não podia fazer eu tem uma dizia que não questão podia. Agora, você desculpa não, também, viu? lógico, por favor. Já até, mas precisa ver se o prefeito também sabe dessas questões que o secretário não está atendendo as pessoas. Porque o É. prefeito Guti sabia. Sim. Ah, E ele sim. dava ordem para gente. Quantas que nós, às vezes, do prefeito ligar para a gente e falar: olha, atenda essa pessoa. E depois cobrava o resultado. E ele tinha mania, é o jeito dele, cada um tem seu Sim, jeito, sim, sim. de ficar ligando e cobrando na hora. Exatamente. Você resolveu? Né, e quando você não dava a resposta na hora para ele, ficava uma pessoa cobrando até você resolver. Não, o que a gente já comentou aqui em outros programas, que a gente não tinha sábado, domingo, feriado, nada, Não. né? A gente voltou da praia para quando desabou o aterro Eu sanitário, né? eu fui ontem. Nossa, não, Eu É. também. você o sanitário foi um dos exemplos. Então, assim, mas eu estou dizendo assim, é a questão do prefeito atuante, prefeito permanente. E o atual prefeito Lucas vem sendo criticado, inclusive por nós, é um prefeito ausente. Teve um incêndio a semana passada, foi lá realmente, o bombeiro que vai apagar o incêndio, o diretor da Defesa Civil tem que estar lá, beleza. Mas a presença do prefeito, que o Guti ia no incêndio, ia na enchente, botava o pé no barro, demonstrava, passava para a equipe essa impressão de estar atuante, estar junto. Quando o prefeito só aparece para gravar vídeo, né, não sei o quê, e passa essa ideia de que ele não sabe o que está acontecendo. Agora, não é justo o prefeito não saber o que não está acontecendo, não é justo com a população. Se a questão do Jardim das Oliveiras é tão antigo e está aí presente, as pessoas estão sofrendo reintegração de posse na cabeça, não dá para ficar nessa coisa de que não sei de nada. Mas eu volto a dizer, Zanon, o prefeito, ele sabe o que passam para ele. Ele não Exatamente. tem como saber de tudo, a cabeça dele não é uma enciclopédia, Sim, né. Ele é responsável por escolher o time dele. exatamente. Se o time dele é ruim, Exatamente. Então, a obrigação de passar o que está acontecendo e resolver os problemas é do time dele. sim, Essa obrigação realmente é dele. Então, a obrigação é escolher um time bom, para poder administrar com ele a cidade. eu respeito, acho que é isso, é verdade. Agora, se ele escolher um time ruim, aí a culpa é dele. É, E eu acho que algumas peças do governo, com todo o respeito aqui, eu não sou dono da verdade, né? Mas com todo o respeito, pela experiência que nós temos, eu tenho de política, talvez, quase a idade do prefeito Lucas. com Já certeza. passei por alguns governos, né? E já trabalhei muito na gestão pública, e eu acho que ele pecou na escolha de algumas peças, E aí paga né? E por aí isso. ele tá pecando por isso. Eu até queria sair do tema habitação, mas ainda tem, por exemplo, nós estamos aí para uma bomba para estourar na cidade, que é o Jardim Cristiano Alice, que já tem uma determinação de reintegração de posse. Envolve a prefeitura? Não, não envolve a prefeitura. É uma área particular que moram Outra área particular. 4.000 Exatamente. famílias que vão ficar na rua da noite por dia. Não vão, porque acaba tendo os acertos, os acordos, mas já existe uma determinação judicial. Aí, o que que a prefeitura vai cair no colo da prefeitura? Vai. Aí a prefeitura, não temos culpa disso, não é com a gente. Mas espera um pouquinho. Tá no município, a coisa acontece, vai ter que preparar o pessoal da assistência social para ajudar, então tem que ter um preparo, não é esperar a coisa acontecer e dizer, ah, não é com a gente. Concorda com isso? A administração é una, muda o administrador. Então não dá para dizer que o problema não não, esse problema não é da minha administração. Não, nós herdamos, quando assumimos, um monte de problema de administrações anteriores, um monte de obras paradas no meio do caminho e um monte de problema de ação civil pública decorrente de área de risco, etc e tal, e nós procuramos resolver na medida do que é possível fazer em 8 anos, a gente procurou resolver um monte de coisa. Vou dar um exemplo, o Trevo de Bom Sucesso nós conseguimos terminar. E vinha, não sei, 20 anos, Mas um projeto ruim que tinha que terminar. que tinha que terminar. Algumas creches lá na região de Bom Sucesso, que estavam paradas no meio do caminho. Só foram 20 escolas A aqui municipais e equipamentos aqui de no educação. Secap, que tinha uma no meio do Sim, caminho. Quer dizer, a gente não pode dizer assim: "Ah, não, isso não é problema meu". Não, isso é problema do administrador do dia. É da gestão anterior. É, a gente herda ônus e bônus. Ônus e sim. bônus, Por exemplo, a exatamente. atual gestão, recebeu um município muito melhor organizado do que nós recebemos lá atrás em 2017. Seja em termos de endividamento, seja em termos de organização, criação de corregedoria, criação de controladoria, uma série de coisas
que facilitaram bastante. Sim, sim. Ah, mas ficou umas dívidas. Não, nós pra você ter uma ideia, quando nós assumimos em 17, e aí eu vou falar a partir de 18, que eu passei a ser secretário de Justiça, eu levava uns 10 mandados judiciais para comprar remédio, porque a saúde não conseguia comprar remédio, porque a administração anterior ficou devendo dinheiro. E aí o fornecedor falava: "Não, se você não me pagar, e aí você pega um remédio", vamos citar uma coisa específica aqui, não é fazer o Monjaro. Monjaro só tem o Monjaro, né, agora está Ah, tendo algumas opções aí. Mas daí você queria comprar do fabricante do Monjaro, ele dizia: "Não, você está me devendo dinheiro". exatamente. E nós sofremos muito com esse tipo de coisa. Muito, muito, muito. E demorou, quando a gente estava começando a tirar o cara de dentro d'água, veio a pandemia. Exatamente. E aí nós fomos pioneiros, Cidade com Rio, nós fomos pioneiros. No Brasil, o nosso Hospital de campanha? hospital de campanha Campanha. foi o primeiro do Brasil. Sim, reconhecido internacionalmente. Sim, sim, e o Guti nunca foi negacionista em relação à vacina, em Não. relação à necessidade das pessoas ficarem em casa, né, nunca foi negacionista. E então isso são fatores importantes. Agora a administração é uma, eles herdaram esses problemas, nós herdamos outros e a gente tem que tocar. É, a gente fala assim, é uma questão. A gente é bastante crítico ao atual governo, a gente traz as pessoas aqui, não é que você concordar ou não com a gente, mas a gente aponta, né, algumas feridas e algumas coisas que acontecem. Essa semana, por exemplo, a Sabesp colocou no ar uma campanha enaltecendo as pessoas que são beneficiadas por programas da Sabesp. E Guarulhos aparece, né? Então tem lá um líder de um bairro, eu não lembro agora o nome, que ele fala, não, a gente não tinha água em casa e hoje a gente tem dignidade, a gente tem na conta d'água, né? E isso foi lá na gestão anterior, isso começou em 2017, quando o Guti assumiu, começou a negociar com a Sabesp, a dívida impagável e tal, e a Sabesp traz à tona hoje a pessoa, o ser humano que foi beneficiado, né? E esse legado que foi deixado, o fim do rodízio de água na cidade, foi deixado pelo o governo passado, né? E a gente já está um ano e meio do atual governo, e eu não consigo vislumbrar o legado que esse governo vai deixar. Porque até agora as entregas são da gestão passada, que ele simplesmente entregou. Os títulos de propriedade são da gestão passada. Os gramadões que ele entregou foram da gestão passada que estavam prontos. Hã, não vejo, são reformas de UBSs que foram tratadas lá atrás. Então essa falta de essa ausência de prefeito que eu estou citando, e você percebe num incêndio, numa coisa, é muito real, né, cara. Então acho que isso deixa um pouco a desejar. Semana passada, por exemplo, eu estou falando demais, mas eu já passo para você falar. O Lucas foi em horário do expediente falar da carreta da oftalmologia que chegou na cidade que vai permitir 2.000 cirurgias de catarata. Ele só esqueceu de dizer que quem mandou essa carreta foi o governo federal, tá? Essa carreta é do programa Aqui Tem Especialista do governo federal que mandou para Guarulhos. E ele foi lá gravar, vamos fazer. Meu, muito bom, parabéns. E vamos dar nome aos bois. Então eu falo assim, seja honesto de dizer quem está mandando. Não dá para dizer que nós estamos resolvendo o problema, porque quem mandou foi o governo passado. Tá? Mas isso aqui é só um cortezinho, não tem nada a ver com vocês dois, do que a gente vê na cidade no dia a dia, né? Então, é só para a gente reforçar essa ideia da presença do poder público, da presença do prefeito, né? Dessa questão habitacional, que vocês são os craques aí, segurança pública, que também estamos sofrendo, né? Éramos a cidade que você pode até falar um pouco da experiência da segurança pública, né? Hoje os CCMs também estão sofrendo porque não conseguiram ser atendidos, né, né, João? É, a nossa guarda bom, primeiro motivo de muito orgulho eu ficar à frente da GCM por quase 8 anos. Eu consegui talvez o maior legado, e você falando de legado, o meu maior legado foi fazer com que a nossa gloriosa GCM, né, o Sangue Azul, fosse reconhecido como agente de segurança. Pra cidade isso é muito bom, para nós isso é muito bom, porque na verdade o que nós queremos é segurança, não importa de onde venha, porque eu quero me sentir Sim, seguro. com certeza. Não importa se é um guarda municipal, se é um policial militar, não importa, um policial civil, né, o que importa é me sentir seguro. E a GCM ela faz muito bem o seu papel, cumpre muito bem o seu papel em dar a segurança, em prover a segurança, em ajudar as forças de segurança. E o nosso legado como secretário de segurança foi isso: trazer a Guarda Municipal como agente de segurança e mais ainda, fazer com que as forças de segurança trabalhassem em conjunto.
coisa que não acontecia naquela época. E sinceramente hoje não sei se acontece. É. Deixamos muito bem afinado. Eu presenciei e acompanhei a Polícia Civil, tinha o Severo aqui à frente Nossa, na doutor época, Severo. Polícia Civil, Polícia Militar e a GCM fazendo operações conjuntas e sem estrelismo e sem disputa, é uma coisa muito bacana. Exatamente. Não adianta entrar na viatura lá e fazer videozinho, né? Isso, Veja, né? nós tínhamos um gabinete, que era o GGI, doutor, que era o Gabinete de Gestão Integrada. Olha que bacana para o município. Esse gabinete era gerido, o presidente desse gabinete era o secretário de Segurança do município, e desse gabinete participavam o doutor Severo, que era Seccional? o delegado seccional da cidade, o delegado federal do aeroporto de Guarulhos, Sim, que geralmente É era verdade. geralmente verdade. era uma polícia à parte, né, a É. Polícia Federal, não, participava com a gente na mesma mesa. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, que quem comandava aqui a cidade era o inspetor Pontes, que depois veio a ser o Secretário de secretário Da de Segurança. segurança do segurança. município, o comandante do CPA M7, que é Exatamente. quem comandava toda a área aqui do CPA, enfim, E a Polícia Militar, coronel da Polícia Não, Militar. que é Polícia o Militar. CPA é justamente o Ah, sim, centro sim. de Sim, 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 inteligência que sim. controla os Não, batalhões. sim, Todos os sim. batalhões aqui da Sim, cidade. Então, veja, era policiamento integrado. Ah, e o comandante da guarda, obviamente, né? exato. E o secretário de segurança da cidade que comandava, que comandava não, que administrava toda essa força. Tudo isso integrando a conversa para garantir o quê? A segurança do cidadão guarulhense. Perfeito. E o maior patrimônio realmente é essa, é a segurança da nossa família. E eu me recordo que a gente tinha, assim, muita afinidade pessoal e de trabalho também com o Pontes, assim como tinha com o João, É, porque a gente é cria aqui da cidade, cada um tempo, né, João, que eu sou mais velho que você, sou mais novo que seu pai, mas eu sou mais velho que você, eu estou ali no meio. É E a verdade. gente tinha uma afinidade de trabalho muito grande. Eu pegava telefone, tinha operações que envolviam questões lá jurídicas e tal, tratávamos eu, o Pontes e o prefeito. E operações que muitas vezes ninguém sabia, só nós três sabíamos. Entendeu? E sempre foi uma coisa muito bacana. O Pontes é uma eu também pena. sabia, porque eu precisava divulgar, saber Sim, onde entregar. sim. E a guarda, essa época, antes dessa gestão, né, e na gestão do prefeito, era valorizada. O contato do profissional era direto com o secretário, assim por Exatamente. diante. Tanto é que eu recebo, né, mensagem dos guardas direto no meu WhatsApp, ligação, né, de saudade, recordando a nossa gestão, É, né, por essa proximidade. E outra, o secretário, aí é uma questão pessoal, né? Eu discutia direto com o prefeito à época essas questões dos guardas uhum, da valorização profissional, buscávamos melhorias nos uniformes, que nós herdamos também naquela oportunidade uma guarda totalmente, verdade. enfim, com vários problemas. Não tinha uniforme e nós conseguimos reorganizar essa questão do uniforme, né, e dávamos uniformes novos para todos os guardas. Eu, com a experiência que eu tive de 10 anos no exército, fui buscar uma bota mais confortável, eu me lembro até hoje, olha só, eu, hein, secretário, mas me preocupava com a bota que o guarda usava, Verdade. porque o cara fica de pé na rua, uma Não, bota confortável, um colete mais, seguro e mais leve. A época teve a mudança e individual, hein. Cada guarda tinha o seu colete, a prova uhum. de bala, o colete balístico, e nós fizemos a mudança do colete tradicional que eles usavam com um colete mais leve, do material chamado Kevlar Dupont, mais seguro para os guardas, e outras coisas a mais. É, porque eu trouxe esse assunto, até que semana passada as GCMs foram para a rua e me surpreendeu o número de GCMs na rua, e pode ser que tenha movimentos junto lá, né, de sindicato e tal. Eles foram para a rua na Paulo Facini com a Tiradentes, pararam a cidade aí no horário de pico, 7 horas da noite, para mostrar a insatisfação que eles estão com o atual governo, porque não foram cumpridos alguns acordos, não a questão do plano de carreira, e eles estão ganhando muito pouco, cara, porque o reajuste de 2%, né, que o senhor Lucas deu para o funcionário público por 2 anos, não é justificado. As progressões de carreira não estão sendo feitas. Os novos GCMs que entraram, né, por concurso na gestão passada ficaram estagnados. Então, tá uma situação ruim, e isso reflete na segurança pública da população. A gente até, antes de começar o programa, está conversando com o doutor Ayrton, medo que a gente tem, você foi lá pro Piauí, né, que você larga o celular assim na mesa do restaurante sem Estava medo, né? contando para ele, fui para o Piauí agora e a gente vive aqui em São Paulo, então você está sempre, você vai.
Você vai no banheiro, no restaurante, você fala, ou leva o celular ou fala com alguém que está na mesa com você. Mas segura o meu celular. Aí eu chego lá no Piauí, todo, né, de olho nas coisas e Todo tal. paulista. Todo paulista, entrei no restaurante, estou lá sentado numa mesa, entrou uma mulher de lá, pôs a bolsa dela em cima de uma mesa, vizinha da minha, foi para o banheiro, do banheiro foi pegar comida, ela ficou uns 15 minutos longe da mesa. E eu olhando a bolsa da mulher, Tomando conta. tomando conta, preocupado. Tá E vendo? eu quero te falar da sensação que eles têm de segurança, porque senão ela não deixaria a bolsa lá. Cheio de gente, gente que não conhece, né? Eu ali do lado da mesa. A sensação de segurança é muito grande. É muito grande. Coisa que a gente não tem aqui. Agora, são realidades diferentes. Eu fui para lá, até contei para ele que eu elogiei muito um povo extremamente bem educado. Você deve ter conhecido o Écio, que foi meu O assessor. Écio, O Écio é lá no Piauí e a gente achava que o Écio era, vamos dizer, de repente uma exceção. Um menino que conversa, um menino simples, conversador. Não, o povo é todo assim lá. E as estradas não são como as de São Paulo, mas são estradas asfaltadas, conservadas, de uma maneira geral, um estado bem administrado. E isso, ainda se a gente falar o seguinte, que eu contei para ele aqui, que ele acho que até também já sabia. O PIB de Guarulhos é 97,5 bilhões, acho que em 24. O PIB do estado do Piauí é 80 bilhões em 24. nossa, O PIB de um estado é menor do que menor o do Da que nossa PIB esse. cidade. da cidade. Ou seja, a gente está é um país. Agora, isso é questão da sensação de segurança, é que infelizmente eu tenho medo de descer na praça, na frente de casa, para passear com o meu cachorro, porque a sensação de segurança, por mais que aí que mostre os índices e tudo mais, a gente tem esse medo, né? Mas, João, também trouxe aqui porque você está num novo desafio aí, você assumiu um novo de Guarulhos, né? Um novo desafio. Literalmente novo, né? Exato. E como é que é essa história aí? Vocês estão trabalhando? Vocês têm um candidato forte à presidência, uma possível terceira via, e como é que é isso aí? Bom, primeiro foi uma grande surpresa e é uma grande honra eu estar à frente aí como liderança do Novo em Guarulhos. Me filiei ao Novo, a convite de um amigo aqui de Guarulhos, o Edi Garcia, que é meu vice-presidente. Não tinha essa pretensão de presidir o partido, de liderar o partido, mas o pessoal de São Paulo, da executiva estadual e da nacional, analisando ali o nosso histórico político, e graças a Deus, é um, posso dizer que é um bom histórico, né? Me convidaram para liderar e presidir o partido aqui na cidade. E eu, como a nossa vida é cercada de desafios, e a gente não gosta de ficar parado, né? Perfeito. Quem fica parado é água de poço. Eu resolvi aceitar esse desafio, né? Eh, Devido a alguns dissabores do passado, eu falei que não ia mais me meter com essas coisas, né, de presidir partido, coisa e tal, mas falei: "Quer saber? Eu acho que o Novo é um partido que merece aí a nossa credibilidade, a nossa vontade de fazer o Novo crescer na cidade. É um partido formado por pessoas boas, né, Perfeito, honestas, honradas, e acho que vale a pena arriscar. E a minha missão é fazer que o Novo cresça na cidade e cresça nacionalmente. Como perfeito. você falou, nós temos um grande líder, nós temos chapa completa, né, para as eleições que se avizinham. O Zema é o nosso, perdão que estou com É, uma normal. dor de garganta. O Zema é nosso candidato à presidência da República, mas também temos o Salles, que é candidato ao Senado, e teremos candidatos a deputado federal, estadual, enfim, chapa completa. Governo de São Paulo Vamos apoiar o vai Tarcísio. apoiar o Tarcísio. É, Então, é, perfeito. Então, dando uma governo de continuidade aí, tá? continuidade, exatamente. E você, assim, nível nacional, a gente vê o Zema aí com essa coisa aí do. Ele tá numa campanha forte, né? Dos intocáveis e tal. Ele é um cara que tá ganhando espaço, né? Mas não decola na pesquisa, né? Nem ele, nem Caiado, os caras estão lá atrás. Como que você tá vendo essa situação aí da campanha? A campanha vai engrenar? Porque assim, eu acho, pessoalmente, que a campanha do Zema, ele pegou um ponto fantástico, né? Que é a questão da insatisfação que o país tem com o Supremo, que é uma questão discutível, né? Como que os caras estão conduzindo o país, tanta coisa está acontecendo, o caso Vorcaro, tudo mais, os envolvimentos de ministros, e ele pegou nessa ferida aí e tá levando. Como que você vê essa cena? Nós estamos aí há 3 meses das eleições, dá tempo? Eu acho que dá tempo. Se você for ver, o Zema não era o favorito no estado dele.
Quando as urnas foram abertas, ele estava no segundo turno e ganhou a eleição. O ponto que ele está mexendo dos intocáveis é a hora que o povo realmente direcionar o seu pensamento para a política, vai fazer com que esse tema seja discutido. Porque hoje o pensamento é Copa do Mundo, É. Logo passa. né? Daqui a pouco passa. Mas eu penso assim, eu acho que o tema do STF é um tema muito restrito, como bandeira. A bandeira tem que Entendo. ser maior do que isso. Por quê? Porque isso envolve pessoas que possam ter conhecimento jurídico, assim, a maior parte da população tem problemas mais cotidianos de condução, de trabalho, de juros altos, de coisas que afetam. O dia a dia. O que eu digo é assim, nós, o nosso extrato social, não elege nem síndico de prédio. É, A gente pode influenciar voto, porque a gente tem curso superior e etc., tem uma determinada renda, a gente pode influenciar. Mas nós não elegemos. Nós não elegemos. Por que que não? Nós não temos esses problemas cotidianos. Por exemplo, eu não ando de ônibus há muito tempo. Eu não sei falar do transporte público. Eu não sei reclamar do transporte público. Eu não uso a UBS. E os problemas da grande massa da população são problemas muito pessoais, assim, relacionados a serviços públicos. Então, eu entendo que ele deva ampliar a bandeira, porque nós estamos vivendo um momento de polarização. exato. Isso é a primeira coisa que a gente tinha que tentar acabar, com a polarização. Eh, por quê? Porque, se você for olhar, o pessoal vai lá no extremo, e quem vai decidir a eleição são os independentes. São os independentes que vão decidir a eleição. Você fala, por quê? Porque tem 30% de eleitor do Lula com chuva, com sol, com crime, com o que for. E você tem 30% de eleitor de Bolsonaro com crime, com chuva, com sol, seja o que for. Isso não muda. É, agora tem Uma quarenta notícia por dessa não cento muda. aí. Agora, tem aqui no meio 40% de pessoas suscetíveis, assim, eles não são apaixonados Que não pelos quer outros. nenhum nem outro. É, verdade. Não, O- ou não quer nenhum nem outro, ou podem votar num ou no outro, elas são mais suscetíveis de é, mudar o voto, vamos dizer, é, ou de caminhar se para o cá ou para Brasil lá. ganhar a Copa, o Lula ganha porque vai ter aquela coisa, não Aquela sei o quê, comoção. aquela comoção de que nós. Se o Brasil perde, já tá. As equipes de marketing estão pensando nisso. Eu estava vendo uma notícia hoje, inclusive, nisso, né? Que o Lula está apostando muito, uma aposta meio perdida, aí, de que no sucesso do Brasil na Copa, né? Pra essa comoção ter traduzida nisso, né? Agora, trazendo o Zema também, e não é aqui a gente vai ficar discutindo a estratégia de marketing ou não, mas isso me lembra muito a gente que é um pouquinho mais velho, né? O Caçador de O Marajás que Collor. fez o Collor, né? Não era um assunto do dia a dia. O que que era Marajá Então, no mas o Brasil? Collor E tinha. ele conseguiu traduzir isso sem rede social, sem nada, era televisão Então, mas ele tinha o apoio maciço de quem? Da da grande Globo. Da mídia. Globo. Da Globo. Exatamente. A Globo começou com essa história. O Caçador Exato. de Marajá. Exato. Incutiu na nossa cabeça esse tema. Era todo E o dia, cara toda foi hora, você eleito ouvia na Globo. presidente, que era o Exatamente. Zema da vida, cara. Que ninguém sabia nada, entendeu? Tô fazendo isso aí e os caras devem ter essa sacada Agora, acho que para tentar trazer o assunto. a grande sacada dessa eleição, né, indo na linha que o doutor falou, realmente vai ser essa. É você se identificar como terceira via. Porque já está definido. A polarização, que eu não concordo com ela, já falei várias vezes, direita e esquerda. Uhum, Né, não dá. Tem vida inteligente entre a direita e a esquerda. com Nós temos que ter certeza. uma terceira via. Então, o cara que se destacar nessa terceira via, discutindo esses assuntos que o doutor falou, além da sua bandeira, Sim. né, qualquer que seja ela, vai entrar, vai conseguir passar, né? Vai ser uma opção entre esses dois e vai conseguir ir para o segundo turno. Perfeito. Acho que esse é o caminho, né, E, cara? sinceramente, pelo que o Zema representa, o estado dele, e eu tenho informações de pessoas que moram em Minas. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que é próxima a gente aqui, que já está no Novo com a gente, né? O doutor Eduardo Carneiro. Perfeito. Tive uma reunião com ele, bati um papo, convidei para vir para o partido, e ele é simpatizante do Zema. Os parentes dele que moram lá em Minas elogiam muito o governo do Zema e votam no Zema. Exato. Agora, temos que achar a maneira de divulgar mais isso, divulgar o que ele fez no estado dele. Exato. Assim como o povo de Goiás adora o Adoro Caiado. o Caiado, Só que exatamente. são Então, micro. quem conseguir se sobressair nesse Mostrar isso. tema, exatamente. Porque é fato, uma parte vota na esquerda, são eleitores da esquerda, uma parte vota na direita,
né? Só que tem gente também que não quer saber desses dois homens, estão desgastados já. Com certeza. A gente está aqui nesse meio de caminho, né, tentando ver o que é melhor para esse país, né? E aí, a gente falou Copa do Mundo, que o pessoal fica inebriado, né? Uma coisa que fazem a gente acreditar naquilo que a gente não acredita, né? Eu, assim, em nenhum momento eu consegui acreditar que essa seleção vai longe, mas a mídia, né, faz uma coisa na nossa A cabeça. gente torce porque a Nós, gente mídia, é. fazemos uma coisa na cabeça das pessoas para isso. A Brahma, sacada, né? Vai dar cerveja de graça para todo mundo porque sabe que não vai dar, caramba. Casas Bahia não vai cobrar televisão, É, e assim por sim, diante. então você cria aquele imaginário popular de que eu vou tomar cerveja de graça, que eu vou ter televisão de graça, Mas é cara. aquela história, a gente E torce que a gente é depende, e brasileiro, depende não do tem jeito. Rafinha, caceta. A gente veste a camisa, a gente torce que a É, gente é brasileiro, a gente não desiste, mas tá difícil, Mas, né? Norberto, eu estava dizendo para ele antes do programa começar, que eu não sei se eu fiquei velho e me desiludi assim, porque eu sou torcedor de futebol, você sabe disso. Eu não sou um cara fanático só eu não torce sou. pro time errado, né? O time que está Não é errado há fanático. uns 10 Eu, anos, o eu time está sei o que eu errado. passava quando eu ia despachar com ele no gabinete dele. Não é fanático, deixa E ele. até a camisa do Palmeiras lá. É, deixa ele. Não, fanático que eu digo é aquele cara que não consegue dialogar, né? Que Ah, sim, sim, ignora sim, esse tipo sim, de sim, coisa. imagina. Mas eu disse a ele o seguinte: eu perdi aquela vontade. Primeiro, porque o futebol brasileiro não é mais o futebol brasileiro. Os meninos já com 8 anos vão para os CTs, eles já não vão para o terrão, já é uma Não tem história terrão, né? diferente. É, Aí, verdade. com 17, 18 anos, os craques são todos levados embora daqui para a Europa. É verdade. Os melhores talentos que nós temos, a gente não consegue. Você acha que o Palmeiras, meu time, não gostaria de manter o Estevão? Mas como é que ele Como é mantém que ele quando mantém alguém o paga Estevão? 60 Não, milhões de euros? não vai manter. Né? Mais ou menos, É. por Não aí vai foi isso. manter. Um Hendrick. Como é que vai manter? Não vai manter. A gente tinha aquele Richard Rios, lembra o Richard Rios, que Lembra? é colombiano? Cara, chegou, não sei, o Benfica, alguém lá ofereceu 40 milhões de Ele euros. pediu, falou: "Olha, eu preciso, eu quero ir, que Tem não mal. dá." E a Leila falou: não tem como Então, segurar. aí eles vão para a Europa. E ainda o Richard Rios já foi com 20 e poucos anos e tal. Você pega o Andy, que foi com 18, Esteve que foi com 18, não pode ir antes, né? Chega lá, eles têm que jogar o jogo europeu. A Itália é sabidamente um time que joga mais se defendendo do que atacando, né? A Espanha já é diferente, mas o futebol inglês, eles acabam assimilando aquele estilo de jogo de lá e aquela nossa mágica, aquela nossa coisa do futebol, quando você vê Ronaldinho Gaúcho, quando você vê Ronaldo Fenômeno, quando você vê Rivaldo, que eles iam com as características deles lá, não tem mais. Não tem E mais. aí a gente traz um técnico que eu não tenho nada contra, o Ancelotti, e nem porque ele é estrangeiro, o técnico do meu time é português, mas ainda é um italiano, criado numa política de futebol italiano que é mais defensivo do que ofensivo. Então, eu não me vejo mais. Eu não consigo me ver mais na Aquela seleção, coisa assim, de meu. ver o futebol brasileiro. Eu vejo um futebol. Torço, até torço, óbvio, não vou torcer contra. Aquela Não, a paixão, gente espera, né? Torce para que dê certo, né? E Mas eu já me aquela paixão, né? decepcionei quando o Brasil caiu, né? Em 82 eu me decepcionei. E eu nossa. queria até me decepcionar, mas eu não consigo nem ter a ilusão de que nós vamos para frente. Então eu não vou me decepcionar se a gente Verdade. cair. Eu Mas vou é me surpreender se a a gente melhor for para maneira frente. de você não se decepcionar, né? Você não se apaixonar. Isso, Mas eu é isso. concordo Tá com o certo. senhor, viu, doutor? Porque hoje o futebol virou mercado, né? É Pois é. dinheiro. Como é que eu posso concordar? Você vê, o Ancelotti também, nem sei se tem alguma coisa contra ou não, mas eu tenho mais contra do que a favor. Depois desse jogo, desse primeiro jogo nosso, né? Contra Marrocos, gente. Ah, mas Marrocos joga muito bem. Um pouquinho, Nada. Marrocos. Desculpa, eu sou dessa época que o Brasil ele mandava. Ah, mas espera um pouquinho. O cara ganha 5 milhões por mês. Não dá. Não, não dá. Aí você viu a entrevista do Ronaldo? Que diz que o técnico passou um CD, um DVD para ele estudar o zagueiro adversário. Ele falou, mister, eu
não vão estudar, ele que tem que me estudar, o problema vai ser dele, não Pô, vai tudo ser bem. meu. Eu vou pra cima dele, né? Não, gente, Brincadeira. teve uma entrevista, se foi o Igor lá que deu a entrevista, a gente não entrou concentrado. Caramba, não entrou concentrado? Você tá vivendo para isso. É hora de você não ter. É a Copa do Mundo, a principal, o país inteiro tá. Ah, não entramos concentrados. Tava fazendo o quê? Os Tava caras vão pensando lá, o então, quê? mas os caras vão lá, virou desfile de moda, é dancinha, O tempo é que o chuteirinha. Rafinha gasta para arrumar o cabelo, Então, tem tempo você pra vê que, treinar. então, mas você vê o que virou? É dancinha, é cabelinho arrumadinho, é chuteirinha colorida, Isso mesmo. os caras descendo do avião, poxa, até vamos falar que é inveja minha, né? Sei lá, mas presta atenção, o valor de cada mala que eles estavam carregando, Absurdo, gente. nós não temos, meu, nosso povo não tem o que comer. É isso mesmo, gente. Aí você vê um Neymar, que foi uma puta jogada de marketing levar esse cara, que, Só que isso. tá esbugalhado, não vai jogar, né? Se jogar, vai se contundir Vai de jogar novo. contra o Haiti, né? Que é o Lógico. cachorro morto para Aí, falar que. esse cara, quando foi chamado, que obrigaram ele a ser chamado pelo Ancelotti, o cara ganhou 30 milhões. Exato, Só nesse período, só no dia que ele foi chamado, porque estava tudo pronto já, as jogadas de marketing dele, as propagandas. exato. Não, é tudo isso, gente. Para, gente. É E a por isso que a gente gente não, aqui, por isso que a gente não acredita. A gente torce, compra camisa, né? Faz churrasco com pão de alho, porque a picanha tá cara, né? verdade. Enfim, Gente, a conversa tá super legal, mas a gente tá estourando o tempo aqui. por mas já é tão rápido assim. Assim, quase 1 hora já de programa aqui, a gente tem que falar. Tá vendo, Lucas? Não é só no seu pé que a gente pega, não, hein? No Ocelote também, tá? Então, eu tava querendo aí, Ó, e não fui eu, hein? Pô, tá vendo aí que tá não vendo? foi Perguntar treinado, do pelo amor de Ancelotti. Deus, hein? Não, porque, assim, a gente cobra uma cidade melhor, né? A gente tá aqui para cobrar uma cidade melhor, país melhor, a gente quer ter alegrias aí, a gente que viveu o futebol lá atrás, trouxe o assunto Copa do Mundo para isso mesmo, né? Então, nesse sentido. Então, suas últimas considerações, doutor Ayrton? Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Retorno a hora que você me convidar. Hoje foi muito descontraído, porque nós falamos, além de falar das questões importantes do partido que o João Darcio está presidindo agora na cidade, falamos sobre habitação, falamos sobre vários problemas da cidade e também falamos sobre futebol. Que é uma paixão. É uma paixão nacional. É uma paixão nacional. Sempre vai ter um zuzuzum no futebol. Sempre vai ter o zum, zum, zum de futebol. E hoje estamos no zum, zum, zum 51. Deve ser 51, homenagem o ao. ano da pinga. Devia ter trazido a garrafa pro doutor, né? De pinga. João, prazer recebê-lo aqui. Sempre você está convidado, você é um parceiraço nosso aí, de longa data, né? O cara foi lá na igreja de São Judas, Santuário de São Judas, lá o cara bota a mão na massa lá nas festas, o cara é um cara que representa ali, que está na assistência dando assistência ali, uma causa social muito legal que o Padre Kleber leva lá, que a gente acompanha a comunidade, vira e mexe contra ele por lá, e eu acho bem legal. Então, queria te agradecer aqui, suas considerações aí finais no nosso Zoom Zoom, que seja o primeiro de vários, né? Obrigado a vocês, Anon, pelo convite. Também estou sempre à disposição, sempre que você precisar. Eu quero vir aqui. Adorei estar presente com você, discutindo a minha cidade, que eu amo de paixão. Como o doutor falou, nós somos guarulhenses, né? E eu amo servir minha cidade. Quero, me dedico a ela. Quero sempre poder fazer o melhor, e retribuir tudo de bom que ela fez por mim. Aqui eu conheci a minha esposa, tenho meus filhos, tenho meu netinho hoje, o Lorenzo. Enfim, quero poder continuar retribuindo a minha cidade e dando a ela tudo de bom que ela me deu. Muito legal. E a nossa igreja São Judas, Santuário São Judas, eu amo servir minha igreja, amo o Padre Kleber, que é uma pessoa fantástica. Estou muito feliz nesse momento que eu estou vivendo. Ajudamos agora o santuário, aprovamos uma lei importante para o santuário, se me permita, Lógico. nesse finalmente aqui. Nós conseguimos aprovar na Câmara, e eu tive a ajuda de 2 vereadores, o Danilo Sanches, Danilo Gomes, perdão, Danilo Sanches não, Danilo Gomes, perdão, e a Karina Ele é Soutor. da base, mas nem tanto Nem assim. tanto, né? Então, braço direito do chefe. Pois é, que falha a minha. A Karina Soutor foram 2 guerreiros ali, aprovamos a inclusão da Festa das Nações No no calendário. calendário oficial. É muito importante isso. Não tem, é uma festa tradicionalíssima, né, Muito. 47 anos de festa, merecia estar no calendário, de maneira com que agora a prefeitura consiga ajudar oficialmente Exato. aquela festa. Teve até uma festa do B ali que fizeram no Basmar, mas deu muito certo, que a festa das nações mesmo é lá no O São Judas. tradicional é
E de São como é José boa, Sardinha. né, cara? Como é legal você ir nessas manifestações populares e sentir, ver ali que as pessoas participam, que as pessoas vão pra lá, que gostam Então daquilo, você é vê, foram muito mais de bacana. 600 voluntários trabalhando naquela festa. Cara, 600 pessoas Aí é trabalhando. bacana. Nós Mais de tínhamos também, 15.000. hoje talvez tenha perdido um pouco do protagonismo, a festa da Carpição, na igreja de Nossa É Senhora de Bom verdade, Sucesso. foi um sucesso, Meu pai era exatamente. devoto de Nossa Senhora Olha de aí. Bom Sucesso. Eu brincava que ele era devoto porque só tinha ele devoto, ela atendia ele sempre rápido. E quando eu era criança, saía uma carreata aqui do centro para a festa da Carpição e tinha aqueles grupos que vinham do sul de Minas, É, ali daquela região de Campos do Jordão e de Catira, E de se aquelas encontravam ali. manifestações Que populares legal. que era muito é muito bacana. legal. Mas é isso mesmo, gente. Muito legal estar aqui com vocês. As portas são sempre abertas, né? A gente está em Zoom Zoom toda segunda-feira, a gente está fazendo aí. Às vezes a gente falha aí por questão de agenda, que não dá tempo de gravar, né? Mas sempre estamos aqui todas as segundas-feiras trazendo para você informação. Guarulhos Web, você sabe, um portal de notícias há mais de 26 anos no ar, trazendo a informação independente, de forma honesta, bastante crítica. Quarta-feira tem minha coluna conectado e toda segunda-feira a gente está aqui. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta aí. Abraço a todos. Valeu.